Você pode abrir a sua Bíblia? Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Êxodo 12, nós vamos ler o verso 11. Acompanhe comigo. Eis como vocês devem comê-lo, com os cintos apertados, os sapatos nos pés e a vara na mão. Vocês devem comê-lo às pressas. Esta é a Pessah, ou a Páscoa de Adonai. Essa é a Páscoa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, continuando na Tua doce e santa presença, pedir ao Senhor que fale aos nossos corações nessa manhã. O Senhor já tem falado, Pai. Nós adoramos ao Teu nome. Nós ouvimos um testemunho poderoso de transformação. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, Pai. Usa-me, Senhor, mais uma vez, como instrumento nas Tuas mãos, Pai, para que o Senhor fale aos corações. Que não seja eu, Pai, que definitivamente não é, mas que seja o Senhor, Pai. E através do Teu Espírito Santo nós possamos ser ministrados nessa manhã. Amém. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos deixe atentos e que possamos estar atentos a cada detalhe, Senhor, que o Senhor nos falar nessa manhã. Nos ajude a entender a palavra, mas nos ajude a receber a palavra e a praticar a palavra. Nos ajuda, Senhor. Nós temos declarado sobre a Tua igreja, Pai, um novo tempo. Estamos na passagem. Páscoa é passagem. Do velho para o novo. Da escravidão para a liberdade. Da morte para a vida. E nós declaramos isso em nome de Jesus. Pedindo ao Senhor, a Deus, que continue a ministrar sobre a Páscoa aos nossos corações. Pai Celestial, são tantas as construções que foram feitas, Pai, desde a nossa infância em relação à Páscoa. E quantos são os testemunhos que nós temos recebido de pessoas que não sabiam, que nunca tinham ouvido falar, Pai, sobre a verdadeira Páscoa. Ah, Senhor, a Tua palavra fala que o Teu povo perece por falta de conhecimento. E a falta do conhecer, Pai, essa história, essa realidade espiritual tão linda, nos limita ou não nos permite participar do novo do Senhor. Nós queremos ter olhos abertos, Pai, ouvidos atentos e corações prontos para receber o novo do Senhor. Nós queremos não somente receber, mas praticar, viver, ter experiências novas com o Senhor, Pai. Nós vivemos num mundo tão difícil, nós vivemos num mundo tão tenebroso, onde a iniquidade está se aumentando, onde, Senhor, o amor está se esfriando, mas nós continuamos firmes na Tua presença. E nós precisamos, Pai, de algo novo na nossa vida, todos os dias. Nessa manhã eu me converto ao Senhor. Nessa manhã eu me arrependo, Pai, e peço que o Senhor perdoe os meus pecados, as minhas falhas. Em nome de Jesus, Pai, perdoa-nos nessa manhã, Senhor. Cubra as nossas vidas com o sangue precioso de Jesus, Pai. Acampa os Teus anjos ao redor desse lugar, Senhor. Nós servimos ao Teu reino. Nós servimos ao Teu reino. O Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós não servimos a outros deuses. Nós não servimos, Pai, a outro reino, senão o reino do Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. A nossa alma anseia por Ti. O nosso espírito quer ser fortalecido e nutrido. Que nós recebamos o alimento, mas que esse alimento venha nos nutrir, Pai. Em nome de Jesus. E que nós tenhamos uma semana, Pai, cheia de boas notícias. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos, Pai, e pedimos a Tua direção, a Tua graça, a Tua clareza, para que possamos entender e receber e nos apropriarmos da Tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos
em uma série de mensagens sobre a Páscoa. Começamos no primeiro domingo de abril. Semana passada nós fizemos uma encenação. Quantos foram abençoados com a encenação? Amém. Foi poderosa a encenação. Tiveram vidas restauradas, pessoas que se reconciliaram com Jesus, tiveram pessoas que entregaram suas vidas a Cristo. Foi lindo o que aconteceu. Estávamos em umas quase 100 pessoas e foi maravilhoso. Uma visão que o Espírito Santo de Deus nos deu, mais precisamente para a Gesa, a gente compartilhou daquilo e a gente colocou em prática e o Senhor foi glorificado. A honra é toda dele. Mas hoje eu quero me ater a um detalhe em relação à paz. Nós sabemos que a instrução, depois das 9 pragas que o Senhor mandou lá no Egito, e Faraó com o coração endurecido pelo próprio Deus, não permitia que o povo saísse, não permitia que o povo se libertasse através de Moisés. A última praga, a morte dos primogênitos, foi a libertação do povo. E o Senhor manda essa praga, mas as casas que tinham o sangue nos umbrais, elas não foram feridas. O anjo que passava, que a palavra de Deus fala que é o próprio Deus, ele passava e passava por cima. Aliás, Pessah no hebraico, ou a Passover, né, no inglês, é passar por cima. Então a Páscoa é isso, é a passagem. O anjo passou por cima, o Senhor passou por cima, ele não feriu aquelas casas. E aquelas casas, por causa do sangue, foram libertas. Foram libertas. As casas do Egito foram feridas, os primogênitos morreram, inclusive o primogênito de Faraó. E isso gerou a libertação do povo hebreu, do povo de Israel. Então sai o povo. Mas aí nós entendemos que a instrução do Senhor era: nesse dia, vocês vão matar um cordeiro perfeito, sem manchas, sem fraturas, sem doenças, sem enfermidades, sem nada. Um cordeiro perfeito, macho de 1 ano. Vocês vão comer aquele cordeiro inteiro, assar e comer o cordeiro inteiro, com pães sem fermento e com ervas amargas. Então, o pai de família, o sacerdote do lar, ele escolhia aquele cordeiro, matava o cordeiro e comiam todos aquele cordeiro. Se o cordeiro fosse muito para a família, eles tinham que chamar um vizinho, uma outra família. Então, note, o cordeiro sempre ele vai sobejar. Ele sempre vai ser suficiente. A família pode ser pequena para o cordeiro, mas o cordeiro nunca será pequeno para a família. E a salvação vinha para casa. A salvação vinha para a família. Amém. Quando nós nos apropriamos, então, agora trazendo o Velho Testamento, as sombras das realidades espirituais que nós estamos vivendo hoje, trazendo para as nossas realidades hoje, para a nossa realidade hoje, o Cordeiro perfeito é? O Cordeiro perfeito é? João Batista que o diga: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio e se fez maldito por nós. Ele se entregou na cruz. E o sangue derramado, então, passado nos umbrais do nosso coração, da nossa vida, nos livra da morte. Ou seja, nos dá liberdade. A liberdade que Cristo nos libertou. Nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós somos livres e salvos através do sangue de Jesus. Mas há uma instrução que nós acabamos de ler na palavra. E a instrução era: quando eles fossem comer, eles estivessem preparados para sair. Eles iriam comer, se apropriar do cordeiro, se apropriarem do cordeiro, e depois dessa apropriação, eles deveriam sair. O anjo iria passar, o Senhor iria passar, eles tinham que sair apressadamente. E por isso a instrução do Senhor é: comam. Versículo 11.
Eis como vocês devem comê-lo, com os cintos apertados, os sapatos nos pés e o cajado na mão. Vocês devem comê-lo às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Queridos, é um detalhe tão precioso, que quando eu estava perguntando para o Senhor, Senhor, o que eu devo falar domingo? Nós estamos falando sobre a Páscoa. Qual é o detalhe que o Senhor quer que a gente fale? O que o Senhor quer falar, ministrar no coração da igreja nesse domingo? O que o Senhor quer que a gente realmente ministre? E o Senhor, Ele foi confirmando com palavras, foi confirmando através de pessoas, foi confirmando em cada oração que nós ouvimos, em cada detalhe. O Senhor foi ajustando tudo isso. Amém. E essa semana estávamos conversando, e eu estava com uma palavra na minha cabeça, e aí o Jean veio aqui essa semana, a gente estava sentado conversando, e ele falou, a gente precisa estar sempre preparado. Glória a Deus. O Senhor está confirmando a palavra. Amém. O Senhor está confirmando a palavra. Eu nem falei nada para ele. Mas ele foi usar. E não somente ele. Né? Várias e várias pessoas que nós fomos conversando foram dando palavras e o Senhor foi dando a direção. No CR, sexta-feira, nós falamos muito sobre a mentira, né, gente? Falamos muito sobre mentiras e desculpas. Até que o Ricardo falou, pastor, sempre fala que a gente, quando a gente fala a verdade, a gente é respaldado por Deus. E o Rafa falou, faz muito sentido. Fechou uma linha de pensamento que eu tinha. É o fechamento desse pensamento. E o Senhor ali já estava ministrando a palavra de hoje no meu coração. Aliás, o nosso CR foi maravilhoso. Né? Com licença da palavra, maravilhoso. Mas glórias a Deus. Então, a orientação nessa manhã é que nós, primeiro, estejamos preparados. Estejamos preparados. O Senhor quer que eu e você nos preparemos, não somente para nos apropriarmos de tudo aquilo que o Cordeiro conquistou na cruz por nós, mas também do grande dia. O chamado terrível dia do Senhor. O dia em que nós vamos encontrar o nosso noivo nos ares. E seremos arrebatados aos céus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estejamos preparados. Nessa conversa que eu estava com o Jean, ele falou assim, não, irmão, nós precisamos estar preparados, né? De todo jeitão dele. Precisamos estar preparados. E se chegar um carro aqui, um carro endemoniado descer, eu vou ter que pôr a mão na cabeça deles, porque eu sou um demônio. Nós temos que estar preparados, querido. Temos que estar preparados. E aí o Senhor não nos deixa, né? Talvez você esteja pensando, mas como que eu vou me preparar? Foi essa a pergunta que eu fiz para o Senhor. Tá bom, Senhor, temos que estar preparados, como o Senhor deu a orientação para aqueles homens e mulheres, para aquelas famílias, para aquele povo. Temos que estar preparados. Eles estavam com os cintos apertados, as sandálias calçadas e o cajado na mão. O homem estava com o cajado na mão, preparado para o momento oportuno eles se apropriarem da liberdade que estava sendo oferecida. Quando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se entregou por mim e por você, e ele disse, está consumado. Esse é o momento em que nós nos apropriamos, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, mas nós nos apropriamos pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, de tudo aquilo que ele já conquistou de antemão nas regiões celestiais. Se você ler o livro de Efésios, você vai ter essa compreensão que Jesus de antemão já conquistou todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, as bênçãos e tudo que nós precisamos já estão todas preparadas. Agora, e você? E eu? Como nós temos nos apropriado de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz? Temos que estar preparados. Preparados para a apropriação e preparados
adornados como a noiva adornada de Cristo para a volta e o dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez o Senhor nos chame antes. Talvez nós tenhamos que passar pela experiência da morte. Mas Ele venceu a morte. E com Ele nós temos a vida eterna. A Sara fala que nós não vamos morrer, que nós vamos voar. Essa é a palavra. Nós não vamos morrer, papai, nós vamos voar. Amém. Eu quero voar. Quem quer voar? Glória a Deus. Mas temos que estar preparados. E a instrução da preparação era, primeiro, o que era? Cintos apertados. Cintos apertados. E aí os homens que estão aqui, que participaram do CR na sexta, vão entender. Já entenderam. O que são os cintos apertados? Os cintos apertados é uma vida de verdade. Uma vida de verdade. Porque o anseio mais profundo do nosso coração é ter uma igreja. Não ter uma igreja, porque a igreja não é nossa. Mas é ver uma igreja, participar de uma igreja verdadeira. Não uma igreja que vem no domingo e ergue a mão, glória a Deus e aleluia, mas durante a semana vive uma vida medíocre. Uma vida de tropeços, uma vida de pecado, uma vida de impurezas e não de santidade. Porque muitas vezes, quando nós vamos atender um casal, nós não reconhecemos o casal. Sentamos durante a semana para conversar e falar, mas vocês são aqueles que estavam domingo, cantando tudo decote salteado, nem olhavam para o telão, estavam de olho fechado, orando. E vocês estão vivendo isso? Não. A igreja, ela precisa viver uma verdade. A igreja precisa viver um vazio de si mesmo. Se esvaziar do ego orgulhoso. Como nos diz lá em Gálatas, se não me engano. Colossenses, desculpa. Colossenses, que nós lemos? Gálatas? Gálatas 2:20. Obrigado, Maria. Nos esvaziarmos de nós mesmos. Viver a verdade. Pastor, a verdade é ver com cinto. Eles tinham que apertar. O que tem a ver uma coisa com a outra? Efésios capítulo 6. A partir do verso 10. 11, 12. Nós vamos ver. E lá fala sobre a armadura de Deus, composta pelo capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, sandálias da anunciação do evangelho da paz, escudo da fé e a espada, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Paulo, preso, então ele olha e vê um soldado romano. E ele olha aquela vestimenta, ele olha aquela armadura de soldado romano e ele transporta tudo aquilo para o mundo do Espírito. E ele fala, nós, soldados de Jesus, também temos uma armadura. Então ele escreve sobre a armadura de Deus. E a armadura de Deus, ela é composta por todos esses itens que foram citados. Depois você lê lá, Efésios capítulo 6. E quando o Senhor fala, estejam preparados e prontos para a apropriação, estejam preparados e prontos para a liberdade, para a libertação, para sair do Egito, juntamente com Moisés, o Senhor está falando para nós, estejam prontos e preparados para se apropriarem do sangue de Cristo, para viverem aquilo que Cristo já conquistou na cruz, para terem a vida abundante que Ele mesmo nos prometeu. Estejam preparados. E a primeira instrução é, apertem os cintos. E o cinto na armadura de Deus é o cinto da verdade. O cinto da verdade. Sabe o que o cinto fazia na armadura do soldado? Ele segurava a túnica. Ele segurava a couraça da justiça. E a palavra que eu dei na sexta-feira foi a seguinte: quando o cinto da verdade está apertado em nós, a couraça da justiça está ajustada na nossa vida.
Ou seja, nós temos a verdade, somos respaldados por Deus, porque a justiça do Senhor está sobre nós. A justiça do Senhor está sobre nós. Sabe quando a gente fala a verdade, a pessoa parece que não acredita. Quando você fala a verdade, vive a verdade, pensa a verdade, anda na verdade, você não precisa se preocupar, porque a justiça vem. Sabe aquele negócio, a verdade sempre aparece mesmo, porque junto com a verdade vem a justiça. E a justiça do Senhor sobre nós, ela é perfeita. Por isso, queridos, a mentira, ela é um buraco que nós vamos cavando. E a cada dia mais nós estaremos perto do Pai da mentira. Porque o diabo é o pai da mentira. A mentira é um lugar que nós vamos entrando e vamos parece que nós estamos entrando numa teia de aranha e que vai nos entrelaçando, vai nos amarrando. E, né, Jean? Jean deu uma palavra poderosa sexta-feira. Todo mundo, né? Todo mundo estava lá. Muito bom. Estou vivenciando isso ainda. A mentira é algo que você tem que contar, cada vez você vai incrementando um pouquinho, né? E você entra no mundo da fantasia, mundo fantástico de Bob, entra nesse mundo da fantasia, e a cada vez você vai se afundando mais. O Senhor fala para mim e para você nessa manhã: estejam preparados. E a primeira instrução: vivam a verdade, vivam de verdade, adorem ao Senhor em espírito e em verdade, porque o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Verdade, queridos. A verdade nos liberta. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nos leva à verdade, e a verdade que nos faz viver uma vida abundante. Jesus é completo. Viva essa verdade. Eu imploro para você: viva a verdade. Chega de viver mentiras. Chega de contar histórias. Teve alguém que falou que contava tanto uma mentira, que no dia essa mentira se tornou verdade. E assim que acontece. Uma mentira muitas vezes contada se torna verdade. E nós acreditamos naquilo como se fosse realmente uma verdade. Queridos, nos esvaziemos de nós mesmos, da nossa manipulação. Porque a mentira é uma forma de manipular situações. A mentira é uma forma de nós queremos fazer com que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. E eu não quero mais que aconteça nada do jeito que eu quero. Eu quero que Ele faça o que Ele quiser fazer na minha vida. A vontade dEle prevaleça. Às vezes eu tenho feito essa oração: Pai, eu sei que eu tenho livre-arbítrio, mas eu não quero usar. Eu quero que o Senhor faça a tua vontade. Que nós possamos ter condições, porque essa oração é bem ousada. Que nós possamos ter condições de orar dessa forma. E quando Ele pedir para obedecer, a gente não olha para as condições, mas tem a decisão em obedecer. Porque muitas vezes Ele vai falar: faça isso, e você fala: Paulo, mas se eu fizer isso eu vou perder aquilo, eu vou tomar prejuízo. Eu vou... Obedeça. Obedeça. O Deus que dá visão, dá a provisão. O Deus que aponta, paga a conta. Quando Ele fala, a responsabilidade não é mais nossa, a responsabilidade é dEle. Teve uma semana que eu precisava pagar o aluguel da igreja. E eu falei: Pai, não tenho dinheiro para pagar o aluguel. Então eu acho que vou pegar um pouquinho do meu bolso, vou pagar o aluguel. Amém. É tudo uma coisa só, mesmo. Tudo é teu. E Deus ministrou no meu coração: não coloque a mão no que não é sua responsabilidade. É lógico, o Senhor nos dá a responsabilidade. A responsabilidade é o administrar aquilo que Ele tem colocado. Mas não coloque a mão naquilo que não é seu. Meu Deus, uau. Eu vou por aí. Naquele dia, naquele mesmo dia, veio alguma coisa de algum lugar que eu não sei de onde.
E a hora que eu entrei na conta, estava lá. Mais do que eu precisava para lá. Porque o Deus que aponta para o Senhor. E nós não estamos aqui porque nós achamos que esse lugar seria legal. Nós estamos aqui debaixo de oração. Nós estamos aqui porque um preço foi pago. Nós estamos aqui porque nós estamos na direção. E nós queremos a cada dia mais viver as verdades do Senhor. E isso nós queremos transferir para a vida da igreja. Uma verdade absoluta. Uma verdade que é a única verdade. Não existe verdade relativa. Existe só uma verdade. Ele é a verdade. Então, aperte o cinto. Aperte o cinto da verdade. Aperte o cinto da verdade. Porque se você aperta o cinto da verdade, não quer, Ricardo? Você está respaldado. Sabe, quando você vai falar a verdade, você fala a verdade, o Senhor está aqui. Isso, filho. Vamos lá, filho. Mais um pouquinho. Fala mais aquilo que você está guardando aí. Fala. Vai falando. Aí você pega e fala uma mentira. O que é isso? O engano. Várias verdades e uma mentira no meio. É um engano. E aí você fala uma mentira. O Senhor faz assim, ó. Estou me retirando porque eu não vou dar respaldo. A verdade nos respalda. A verdade traz o Senhor para perto. A verdade nos dá condições de vencer. Mas eu vou tomar prejuízo. Com Deus você nunca toma prejuízo. O Evangelho é perder para ganhar muitas vezes. O Evangelho é abrir mão para poder viver aquilo que o Senhor quer que a gente viva. Chega de manipulações. Chega de querer fazer as coisinhas do jeitinho que a gente acha. Tem decisão para tomar? Pergunta para Ele. Tem um próximo passo para dar? Pergunta para Ele. Estamos tramando e arquitetando planos que vão nos favorecer. E muitas vezes os nossos planos não favorecem ao Senhor. Maiores são os planos do Senhor em nossa vida. Os seus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos. E os seus caminhos maiores que os nossos caminhos. Amém. Glória a Deus. Vivamos a verdade do Senhor. Eu falo sempre para as minhas filhas: fale a verdade, custe o que custar. Porque às vezes custa um castigo, custa uma varinha, custa um pai e uma mãe brava. Às vezes custa para ela. Mas o ensino é: fale a verdade, custe o que custar. A segunda instrução que o Senhor deu para aquele povo, e o Senhor nos dá nessa manhã: calça as sandálias. Calce as sandálias. Mas antes de calçar as sandálias, eu me lembrei de algo sobre cingidos longos. Porque tem algumas versões que falam cinjam os lombos. Lá em Lucas capítulo 12, verso 35, se eu não me engano, Jesus está dando uma instrução sobre cingir os lombos. E a instrução que Jesus dá ali é: o que seria cingir os lombos? Eles andavam com túnicas que eram compridas. Então, cingir os lombos eles levantavam a túnica, amarravam os dois lados, levantavam os dois lados, amarravam na frente, passavam no meio da perna, traziam de novo para frente e amarravam de novo. Então, aquela túnica que era no tornozelo, ela subia. E isso os dava agilidade para trabalhar, para correr e para lutar. Então, cingir os lombos, porque algumas versões falam do cinto da verdade. Cinjam os lombos com o cinto da verdade. Cingir os lombos é nós estarmos realmente preparados.
E o Senhor fala, estejam preparados, cingindo os lombos. Estejamos preparados. E aí nós vamos calçar a sandália. Calcem as sandálias, estejam com as sandálias calçadas. As sandálias davam proteção para os pés. As sandálias protegiam das pedras, dos pregos, dos buracos, dos pedregulhos. Porque as ruas eram bem asfaltadas. Mas as sandálias também vão ter uma explicação em Efésios 6. A armadura de Deus é composta por um item chamado sandálias da anunciação do Evangelho da paz. A preparação do Evangelho. Estejamos preparados com a preparação do Evangelho da paz. Quando calçamos essas sandálias, nós estamos prontos, não somente para anunciar o Evangelho através da nossa vida, mas também anunciar o Evangelho através da nossa fala, anunciar o Evangelho nos lugares que os nossos passos estarão sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. As sandálias nos dão proteção. Proteção para quê? Proteção para nós pisarmos aonde Ele quer que a gente pise. Proteção para nós andarmos aonde Ele quer que a gente ande. Proteção para frequentarmos os lugares que Ele quer que a gente frequente. Proteção para estarmos no lugar certo, no momento certo em que Ele vai derramar algo novo sobre nós. A preparação do Evangelho da paz. As sandálias calçadas nos nossos pés nos dão proteção, direção e segurança. Proteção, direção e segurança. Amém. Sabe o que é isso na nossa vida? A paternidade do Senhor. A paternidade, um filho que tem a sua paternidade bem definida, ele tem proteção, ele tem segurança e ele tem direção. Queridos, nós servimos a um Deus que é Pai. E talvez você não tenha tido experiências com o seu pai terreno. Talvez as experiências que você teve com seu pai foram experiências ruins. Talvez as experiências que você teve com seu pai foram experiências que te deram condições ou não te deram condições de reconhecer a Deus como Pai. E você tem dificuldades de entender que Deus é Pai. Quando a Bíblia falou Deus é Pai, nós somos filhos amados, Ele nos chama para sentar à mesa. Talvez essa verdade não esteja ainda governando o nosso espírito. Seja uma informação que chegou na nossa alma, mas não é uma verdade que governa o nosso espírito. Porque nós ouvimos e nós falamos, eu sou filho de Deus. Mas muitas vezes a revelação da identidade de filhos ainda não chegou na nossa vida. E o que nos dá proteção, direção, limites, segurança, é a paternidade. É a paternidade do Senhor. É a paternidade dos nossos pais terrenos. Nós precisamos entender a paternidade. Como que eu vou entender a paternidade se eu não tive um pai? Ou se eu tive um pai que não me deu essa paternidade? Aí é nós nos colocarmos na presença dele e pedirmos, Senhor, revela a tua paternidade. Revela a tua paternidade. Falta de paternidade geram filhos inseguros, filhos medrosos. Falta de paternidade gera filhos sem direção, que começam e param no meio do caminho, tudo que começa. Falta de paternidade não impõe limites. E filhos sem paternidade são filhos que não têm limites. Ou então, são limites impostos exageradamente. Exageradamente. E quando o filho completa 18, ele acha que ele está livre para fazer o que ele quiser. E aí ele extrapola em todos os limites. Então, queridos, que através
do calçar a sandália da anunciação do Evangelho da Paz, nós possamos ter direção, proteção e os limites que o Senhor vai nos impor, como Pai Celestial que Ele é. Os limites que nos levarão aos lugares que Ele quer que a gente vá. Porque às vezes a gente nos coloca numas enrascadas, né? Fala a verdade. Às vezes a gente se vê nos lugares, o que eu estou fazendo aqui? Mas as sandálias bem calçadas, os nossos pés nos levarão apenas a lugares que Ele quer que nós estejamos. E nesses lugares nós vamos transbordar tudo que nós temos recebido do nosso Pai Celestial na vida de outras pessoas. É por isso que nós estamos aqui, nessa terra. Para sermos moldados e transformados, restaurados, curados, libertos, para poder moldar, restaurar, curar e libertar. Transformar a vida de outras pessoas através da nossa vida. A dona Miriam é crente, desculpe, perdão da palavra, é crente velho. E ela viveu muito tempo da sua vida, ela não deu testemunho aqui, muito tempo da sua vida na igreja, não sendo igreja. Na igreja, vivendo da forma que ela achava que tinha que viver. Mas quando ela apertou os cintos, confessou, que nem a Vivi falou, fez tudo o que o Senhor pediu para ela fazer. Lembra que o cordeiro pode ser demais. Aí a gente chama os outros da família, ou seja, o sangue passado nos umbrais da porta salvava não somente aquele que passava o sangue, mas toda a família. E aí um dia ela liga para mim, eu mando uma mensagem, ela fala, falei com a minha mãe, falei, mãe, as orações que a senhora orou a vida inteira, elas estão sendo respondidas. Porque a Miriam se posicionou, calçou as sandálias, ajustou os cintos, e hoje está aqui. Tamires, Leandro veio de Tabela, o Eliseu se reconciliou semana passada, a Nayara se reposicionou na igreja que ela frequenta, o Rafa, daqui a pouco a gente vai ver ele pregando também, pastor Rafael. A Dani se batizou. O Theo está crescendo e só quer saber de violão. A família está sendo movimentada. E a avó estava aqui semana passada. Eu oro sempre por você e pela Gênesis, por vocês. Meu irmão, é a obra do Senhor. Nós continuamos orando por ele, por oração. Aí o rapaz vem e fala, eu não vou lá na frente. E aí eu olho o culto inteiro e não para de chorar. Mas não falou para mim, falou para a Dai, né? Aí quem quer se reconciliar com Jesus? O primeiro que estava aqui era ele, chorando. Tamanho de homem desse. Você não sabia que é proibido chorar aqui, não? Porque o posicionamento leva, né, o nosso posicionamento trará a família aos pés do Senhor. Josué disse, eu não sei que Deus vocês vão servir. O Deus dos seus pais, o Deus dos amorreus, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí nós vemos muitas e muitas pessoas falando, mas a salvação é individual. Ele não pode decidir pela casa dele. Escute você, homem, sacerdote do seu lar. O seu posicionamento vai mudar gerações. O seu posicionamento, o meu posicionamento como sacerdote do lar, muda gerações. E tanto que tem uma pesquisa que fala que se a mulher se converte, uma porcentagem pequena da família se converte. Mas se o homem se converte, é 100% da casa. Por quê? Porque tem uma autoridade dada por Deus sobre a nossa vida. E essa autoridade está na terceira instrução do Senhor, sobre nós nos prepararmos. O que o Senhor fala depois de ajustar o cinto, calçar as sandálias?
Fique com o cajado na mão. E o cajado nos fala de autoridade. O cajado nos fala de autoridade. O que é autoridade? Autoridade no mundo do Espírito é, primeiro, através da nossa vida e de tudo que nós vamos, estamos e vamos viver no Senhor. Nós temos condições e autoridade para gerar vida em outra vida. O Senhor me transformou, então eu tenho autoridade para, através dessa palavra, de uma palavra, através, nem sempre precisa ser através de uma palavra, mas através da minha vida. Você está sendo lido, você sabia? Sabia que você está sendo lido? Isso está lá no princípio do caráter. Caráter vem de caractere, que é uma letra, que juntamos com várias letras forma uma palavra. Então o seu caráter é o que a pessoa lê sobre você. Sabe aquele negócio, sorria, você está sendo filmado? Pois é, você está sendo filmado. Às vezes você está achando que ninguém te conhece, mas todo mundo sabe quem você é. Sabe por quê? Porque você já foi anunciado e apresentado nas regiões celestiais. E anjos e demônios sabem tudo ao nosso respeito. A nossa vida é 100% espiritual. O mundo espiritual se move, mesmo nós não alcançando alguns lugares. É o mundo espiritual que se move. Agora, o Senhor nos chama para nos apropriarmos dessa autoridade. Uma autoridade que nos é dada através do princípio do caráter. Quando nós permitimos que o Senhor molde o nosso caráter conforme o caráter de Cristo. E quanto mais submissos a Cristo nós somos, mais autoridade nos é delegada. O centurião chega até Jesus e fala: mestre, o meu servo está em casa doente. Jesus fala: vamos lá. Ele fala: não precisa. Porque eu entendo de autoridade. Se o Senhor der uma palavra, ele será curado. Eu estou debaixo de autoridade e tenho pessoas abaixo de mim. Se eu disser para elas vão, elas vão. Se eu disser vem, elas vêm. Por quê? Porque eu sou autoridade. E o centurião nos dá uma lição sobre a autoridade. Ele nos dá uma lição sobre a autoridade. E aí nós aprendemos algumas coisas nesse princípio. Primeiro, a autoridade é usada a favor do outro. A autoridade nos é dada para nós usarmos para serviço. E não para nossa autopromoção. O centurião poderia estar lá falando: Jesus, eu sou autoridade, eu sou bom, então faça algo na minha vida. Mas ele estava lá: Jesus, eu sou autoridade. Quando o Senhor der uma palavra, o meu servo será curado, porque eu estou aqui por causa dele. Não é por causa de mim. A autoridade que nos é dada é para nós usarmos para o outro. Só vamos ter autoridade se estivermos debaixo de autoridade. Cristo é a nossa autoridade. Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos os membros desse corpo, do qual o cabeça é Cristo. Então, quanto mais submissos a Ele, em obediência e em amor, nós formos, mais autoridade nos é dada. Mais autoridade nos é dada. O centurião estava debaixo da autoridade de Roma. E ele tinha autoridade sobre os seus liderados. E ele disse: se eu disser vai, eles vão, se eu disser vem, eles vêm. Essa é a autoridade. Agora, e nós? Nós, quanto mais submissos nós formos ao Senhor, mais autoridade nós teremos. E nós falaremos: eu fui curado, seja curado em nome de Jesus. Essa é a autoridade do Senhor. Eu fui liberto, seja liberto em nome de Jesus. Eu fui transformado, seja transformado em nome de Jesus. E como a autoridade está no princípio do caráter, às vezes nós nem vamos precisar falar nada. Lembra que a sombra de Pedro curava? O nosso posicionamento vai gerar vida em outra vida. A nossa transformação de vida vai gerar transformações de vidas. Quando o G e a Quinha começaram a fazer o celebrando lá na vida em Cristo,
Eu olhava e falava, até eles passavam, às vezes a gente estava lá na via, eles passavam, deixavam as crianças para ir. Eu falava, vocês vão já no centro de recuperação? Vocês vão já? Nós vamos. E eles foram, perseveraram. E aí eu conto o testemunho dele. Cada vez que ele conta o testemunho dele, eu sou impactado. É forte. Mas não é porque ele conta, é porque eu vi a transformação com os meus próprios olhos. E eu falei, Senhor, eu quero isso. Não somente para a minha vida, mas para todos aqueles que estão caminhando conosco. Isso nos motivou a falar com eles, vamos trazer o celebrante para cá? Vamos, fizemos um congresso e fomos e tal. Está sendo uma bênção, não está? Está sendo uma grande bênção. Por quê? Porque eles não precisavam falar nada para nós. A transformação que eles sofreram, que eles passaram, gerou essa vontade de ser transformado. Ah, pastor, mas você precisa ser transformado, eu preciso ser liberto todos os dias. Eu preciso ser convertido todos os dias. Eu preciso ser transformado todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos, porque nós somos limitados, falhos. Não somos perfeitos. Para que nós possamos, nessa manhã, ajustar nosso cinto à verdade. Calçar nossas sandálias na anunciação do Evangelho da Paz. E segurar firme o cajado da autoridade. Como que a gente segura firme o cajado da autoridade? Submissão a Cristo. Obediência à palavra. Obediência às palavras e direções do Espírito Santo. Coragem para obedecer. Coragem para dar o próximo passo. Coragem para não fazer nada. Às vezes a gente acha que tem que ir dando passo. Não, calma. Se não falou, não vai não. Coragem para segurar. Opa. Eu conto o nosso testemunho, né? Se você não sente paz, não toma decisão. Pelo amor de Deus. Certifique-se de que você está sentindo alegria em tomar uma decisão. Não toma decisão por empolgação, não toma decisão por achismo, não toma decisão por emoção, não. Toma decisão por convicção no Espírito. Porque, quando nós chegamos em Santa Rita, eu inventei de abrir uma loja de roupa, loja virtual de roupa. Tá bom. Aí eu fui para São Paulo comprar roupa. Emprestei dinheiro da minha mãe, não tinha dinheiro. Mãe, peça dinheiro. Eu fui para São Paulo. Na ocasião, a Gabi que sabe para São Paulo, a gente deu uma carona para ela. No caminho, a gente conversando, a Gabi, nossa, tem uma loja assim, tá em Bibi, tal, a minha mãe comprava roupa e tal, beleza. Fui botar informação, mas a gente já sabia a loja que a gente ia. E a gente foi na loja que a gente queria ir, e chegamos lá, a gente teve uma decepção, porque a loja que a gente chegou para comprar era uma loja de segunda linha, uma loja que parecia que as roupas estavam velhas, estavam de fato. Falei, não vou gastar dinheiro aqui. Vamos no Itaim, que a Gabi deu seguida para nós. E aí nós fomos para o Itaim, chegamos lá, olhando uma loja, olhando outra loja, entramos na loja que ela tinha falado. Mas ela não falou para a gente, vai lá e compra e faz isso. Não, ela falou, minha mãe compra lá, é legal e tal. A decisão é nossa. E aí a gente entra na loja, começa a olhar as roupas e tal. E sabe quando começa a formar um nó na garganta, assim, eu comecei a ficar angustiado. E eu olhei para Jesus e falei assim, nossa, eu estou estranho. E Jesus, nós já estamos aqui. Eu falei, é verdade, nós já estamos aqui. Não, vamos comprar. A gente sabia que não era para comprar. Aí compramos. Viemos lá com o carro cheio de roupa e tal. Pega essa aí, Rafa. Chegamos e fomos começar a vender. Vendemos uma peça. Eu lembro até hoje, eu fazendo pacote, foi para Campinas, eu fazendo pacote e tal, coloquei na caixa, e não olhou a caixa, eu estava chorando. Mandei para Campinas. Depois fiquei implorando para as pessoas da cidade comprar roupa, porque eu estava vendendo aquelas roupas. E sabe até quando eu paguei sofri a consequência desse erro? Até hoje que eu paguei. Eu pago minha mãe um pouquinho também. Minha mãe, segura aí, vai. Eu vou acertar. Nós precisamos entender que o nosso
próximo passo, ele tem que ser dado através de uma autorização vinda dos céus, porque senão nós poderemos trocar os pés para o campo. Amém, queridos? Eu quero deixar essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus continue a falar ao teu coração. Que a gente possa ter essa consciência. Essas informações já entraram na nossa alma, mas que elas governem o nosso espírito. Que a gente possa se apropriar de fato, de verdade, de tudo que Jesus conquistou na cruz por nós. Gálatas capítulo 1, capítulo 4 vai falar que o filho, enquanto menor de idade, ele é herdeiro, mas ele não toca nas heranças. Ele vive como um escravo, tem um administrador que está cuidando para ele. Então, enquanto nós somos menores de idade, ou seja, imaturos espiritualmente, nós não vamos viver as heranças, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas nós não nos apropriamos das heranças quando nós não nos colocamos na presença de Deus, posicionados, vivendo de mentirinha daqui, mentirinha dali, concessões daqui, concessões dali, andamos descalços, sem as sandálias, e esquecemos do cajado no carro. É automático, né? A gente tira a sandália e afrouxa o cinto, o cajado já saiu da nossa mão. A autoridade vem com posicionamento. Amém. Amém, queridos? Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo ministra cada dia mais sobre nós. Que nós possamos nos apropriarmos dessa tão grande bênção. O Senhor Jesus se fez maldito por nós. Ele não precisava, mas Ele quis. Ele cumpriu o seu propósito. Morreu morte de cruz. Foi humilhado, maltratado, açoitado. Ele se entregou por mim e por você. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor, Pai, essa palavra. Obrigado, Senhor, porque eu sei que uma grande obra está sendo feita na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque além de gerar a consciência, o Senhor tem feito com que essas verdades governem o nosso espírito. Nós temos sim, Pai, nos apropriado de tudo que o Senhor tem nos oferecido. Amém. Mas nós queremos mais, Pai. Nós estamos contentes com o Senhor, com o que o Senhor tem feito, mas nós não estamos satisfeitos, porque nós sabemos que o Senhor pode nos entregar ainda mais. E também sabemos que isso depende do nosso posicionamento. Que o Senhor nos ajude, Pai, a ser a cada dia mais firmes. Assim como esse cinto, Pai, ajustado em nós. Firmes, para que a nossa armadura esteja intacta. Que todas as peças dessa armadura estejam colocadas no seu devido lugar. Amém. E que através disso, Pai, essa autoridade, o cajado esteja nas nossas mãos. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, para que a tua igreja seja cada dia mais despertada para viver as verdades do Senhor. Esteja, Pai, seja cada dia mais despertada para viver a verdade que é o Senhor. Esteja cada dia mais despertada e seja cada dia mais despertada, Senhor, para dar passos firmes na direção certa. Nós não queremos errar, Pai. Fatalmente nós iremos, mas nós não queremos. Por isso, Senhor, o erro é um acidente na nossa vida. Mas nós também temos consciência de que não tem mais tempo para errar. Não tem mais tempo para futilidades. Não tem mais tempo para, Senhor, perdermos tempo. Pai, nos ajude a remir o tempo. Nos ajude a ser produtivos para o Senhor, Pai. Nos ajude, Senhor, a vencer as redes sociais que nos roubam o tempo. Nos ajude a vencer as distrações que nos tiram o foco do Senhor. Nos ajude a vencer a nossa carne, o nosso eu, o nosso orgulho. Nos ajude a vencer todas as barreiras, Pai, que nós temos que vencer. Nos ajude a ser mais que vencedores, Pai, assim como o Senhor nos faz, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todos quantos aqui estão e chegaram com uma angústia no coração. Que essa palavra seja um bálsamo, Senhor. Amém. Sabendo, Pai, que a Páscoa é uma passagem do velho para o novo. Que a Páscoa é uma passagem da morte para a vida. A Páscoa é uma passagem da prisão para a libertação.
da escravidão para a liberdade. Que nós possamos nos apropriar dessa verdade, Senhor, e viver a novidade de vida, e viver o Teu Evangelho, que é a novidade de vida, e viver o nome do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos faça crentes no Senhor, nos faça cristãos de fato e de verdade, pequenos cristos que vão honrar o Teu nome, que vão tomar decisões segundo o que o Senhor faria. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor. Se a angústia tomou conta de alguns corações aqui, nós declaramos sobre cada vida aqui o bálsamo do Senhor, através dessa palavra. E nós somos e estamos sendo lavados pela água da palavra nessa manhã. Uma água que nos purifica. Estamos declarando desde cedo, desde madrugada, a unção que despedaça o jugo está sobre esse lugar, está sobre a nossa vida. E tudo aquilo que é peso já caiu por terra, em nome de Jesus. Nós oramos, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Nós queremos declarar que nós te amamos, Pai. Obrigado, em nome de Jesus.